Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos lá para mais um capítulo da Jornada da Heroína. No último vídeo, a gente fez a leitura conjunta do capítulo número 7 e hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo número 8. Então, para você que está de volta, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você por aqui. E para você que está chegando, meu nome é Joyce Foresta, eu sou terapeuta energética espiritual, analista junguiana em formação. Então, seja muito bem-vindo. E esse canal é novo, está começando agora, então curta, compartilhe, comente se fez sentido para você, se está fazendo sentido para você, porque é a nossa forma de troca. Agradeço muito você estar aqui, dedicar esse tempo para estar aqui e para que a gente tenha esse momento de conhecimento juntas. Então, como eu sempre falo, meu objetivo é compartilhar o conhecimento, os meus momentos de conhecimento e que me auxiliam tanto na minha vida, no meu processo de autoconhecimento. Então, feliz em estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Então, vamos lá. Capítulo 8, Jornada da Heroína. E aí, nesse capítulo 8 é curando a ruptura mãe e filha. Aí ela começa com uma citação e com um poema, tá bom? Então a citação é a seguinte: a realidade de nosso tempo na história exige que façamos a inversão do padrão dos contos de fadas. Devemos voltar atrás, restaurar e curar essas constelações femininas a fim de renovar e integrar o elemento masculino suprimido. Madonna Kobanshalig. Adeus, bela adormecida. É profunda esta busca para desenrolar a mortalha que cobriria a ferida, que nos marcaria com sangue na maré da anemona vermelha, neste primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, que nos chamaria de volta para a origem das coisas e nos faria ver no momento de virada do tempo um reflexo da lua na redenção do amor. Julia Connor, On the Moon of the Hair. A etapa seguinte da jornada da heroína envolve a cura do que eu chamo de ruptura mãe e filha, que é a ruptura com a própria natureza feminina. Para mim, essa é a parte mais difícil da jornada, pois considero essa ruptura o aspecto mais doloroso. Como muitas mulheres, eu descobri o pai poderoso dentro de mim e desenvolvi as qualidades heróicas que a sociedade definiu como masculinas. Desenvolvi as habilidades de discriminação, pensamento lógico e de concluir projetos, e todas elas me servem bem no mundo exterior. Várias vezes na vida fiz a descida e sobrevivi, depois de ser deixada em carne viva por Ereskkigal. Em cada uma das vezes retornei do mundo inferior com uma parte maior de mim intacta. Mas eu não curei a ruptura mãe e filha dentro de mim. Meu relacionamento com a minha mãe nunca foi fácil, mas sinto que essa ferida vai além do relacionamento da mulher com a sua mãe. Ela está no cerne do desequilíbrio de valores dentro da nossa cultura. Nós nos separamos dos nossos sentimentos e da nossa natureza espiritual. Carecemos de conexões profundas, ansiamos pela aflição e pela comunidade, pelas qualidades positivas e fortes do feminino, que faltam a esta cultura. Jeanette Dalet analisa. Quando um indivíduo ou uma sociedade se torna unilateral demais, distante demais da profundidade e da verdade da experiência humana, algo na psique se rebela e se move para restaurar a autenticidade. A quebra liberta momentaneamente a vida das exigências da realidade cotidiana e ativa um processo profundamente espiritual, um rito interior de passagem com o seu próprio fim curativo. Ansiamos por uma mãe forte e poderosa. Tem a imagem aqui de uma pintura de mãe e filha de Minehead.
Não sei se é assim que pronuncia, mas olha só que impactante essa pintura. Que lindo, né? Ela é para ser sentida, então olha só. O que vocês sentem quando vocês olham essa pintura? Coloque nos comentários. Filhas sem mãe. Como muitas mulheres, nunca me senti profundamente acolhida pela minha mãe, embora eu conheça a sensação de ser amada profundamente. Minha mãe teve dificuldades para me aceitar quando criança. Eu era demais para ela. Estava sempre caindo de árvores, quebrando o braço ou me envolvendo em acidentes. Ela não valorizava meus impulsos criativos porque eles a ameaçavam. Ela tentou me conter, mas eu não podia ser contida. Eu vivia escapando da redoma de sua maternidade, que era pequena demais para mim e me sufocava. Assim, nos meus primeiros anos de vida, identifiquei o feminino como asfixiante e perigoso. Embora reconhecesse sua beleza e sensualidade, para mim lhe faltava humor. Ele buscava a perfeição. Se eu era uma criança nada perfeita, meus sentimentos não se encaixavam. Sei que minha rejeição inicial do feminino foi uma rejeição da raiva, da reprovação, da rigidez e da incapacidade da minha mãe de me ouvir ou ver como eu era. Na adolescência, quanto mais eu a rejeitava e me identificava com meu pai, mais eu me separava do feminino, forte e poderoso dentro de mim. Felizmente, minha mãe era muito envolvida com a vida religiosa e encorajou minha devoção ao espiritual. Na verdade, ela ficava orgulhosa porque eu ia todos os dias à missa de manhã cedo. As visões que eu tinha de São Francisco e da Virgem Maria eram bem diferentes da dela. Mas eu podia passar horas criando altares e conversando com os santos, e assim ela me deixava em paz. Quando eu não estava em casa, passava o tempo na floresta, perto do riacho, junto à minha árvore favorita. Lá eu me sentia em casa, segura e protegida. Minha mãe me permitia ficar sozinha pelo tempo que eu quisesse, porque quando estávamos juntas acabávamos tendo atritos. Ela me chamava de sabichona e me dizia que um dia eu me veria em maus lençóis por isso. É claro que ela estava certa. Com alguma frequência eu arrumava problemas com as freiras na escola, especialmente quando questionava algo que não fazia sentido para mim, como a ressurreição de Cristo. Como Jesus saiu do túmulo, irmã? Perguntei no segundo ano. Ele já estava morto fazia 3 dias e tinha uma pedra enorme na abertura da caverna. Ao fazer essa pergunta, fui imediatamente expulsa da aula e mandada direto para a sala do diretor. De lá, fui enviada para casa, onde minha mãe ficou furiosa por eu ter ofendido as irmãs. Em outra ocasião, também no primeiro ano, a freira quebrou uma régua de madeira no meu braço, o que causou um galo tão grande que ela ficou com medo de me mandar para casa. Ela não precisava ter ficado com medo. Quando eu cheguei em casa, fui punida por ter tirado a freira do sério. O início da juventude foi um pesadelo. Quando me apaixonei pelo meu primeiro namorado aos 17 anos, minha mãe decidiu que eu estava possuída pelo diabo e marcou um encontro com um padre local para me exorcizar. Felizmente, ele cancelou. Ela não parava de me alertar que era melhor eu não voltar para casa grávida, mas me protegia tanto de tudo que eu nem sabia como isso poderia acontecer. Minha mãe não tinha me iniciado nos mistérios da mulher. Aos 21 anos, eu já sabia de tudo e acabei tornando realidade tudo o que ela mais temia ao chegar grávida e noiva em casa. Ela fez um escândalo e me chamou de prostituta. Meu corpo grávido, do qual eu estava tão orgulhosa, foi desprezado e ridicularizado. Isso são águas passadas, que foram turbulentas em um momento, mas já estão calmas hoje. Ao examinar como essa ruptura com o feminino afetou a minha vida, tenho consciência de que não dei ouvidos ao meu corpo, ignorei suas necessidades e o levei além da exaustão, em direção à doença. Não valorizei as habilidades que desenvolvo com facilidade, ignorei minha intuição
Me senti culpada por tirar um tempo para relaxar ou para gestar. Esperei luta em vez de facilidade e não desfrutei plenamente desse precioso dom da vida. Ouço histórias semelhantes de outras mulheres que na infância foram instruídas a trabalhar muito, produzir, ser gratas e ignorar seus sentimentos. Não havia expectativa de uma vida fácil e desfrutar da vida era algo inaudito. Inaudito. Pelo contrário, o que ouviram foi: a vida é dura, a vida não é justa. Se quiser relaxar, fique observando a grama crescer. Ao trabalhar grande parte da raiva que permaneceu reprimida durante a infância e a adolescência, encontrei uma cura profunda na arte de ser mãe. Exercer a maternidade e depois ser professora me ensinaram a acolher, empoderar e brincar com os outros. Como muitas mulheres que não tiveram uma boa relação com a mãe na infância, encontrei minha cura mais profunda no papel de mãe ativa. Com 30 e poucos anos, procurei uma mãe no amor e na aprovação das mulheres mais velhas que foram minhas mentoras ou colegas de trabalho. Com quase 40, me casei novamente, após conhecer um homem que se sentia muito confortável com sua própria natureza feminina. Fui profundamente nutrida por seu amor. Prezo meu relacionamento com minha irmã e minhas amigas, e há anos estou envolvida em grupos e rituais femininos para honrar os ritos de passagem da mulher, mas ainda tenho um desejo urgente de me conectar com a mãe. Parte disso resulta, por um lado, da consciência de que nunca poderei ter algumas conversas com a minha própria mãe, e por outro, de um desejo de ser inteira. Eu sei que a ruptura mãe-filha afeta minha relação com o feminino interior. Sei também que só estarei completa quando conseguir curar essa ferida. Sinto a importância de um recém-nascido separado. Sinto a impotência de um recém-nascido separado da mãe. Para curar essa ruptura interior, preciso desenvolver uma mãe acolhedora dentro de mim mesma. A mãe como destino. Não importa se nossa mãe era carinhosa ou fria, encorajadora ou manipuladora, presente ou ausente. Nossa relação interior com ela está integrada em nossa psique como o complexo materno. James Hillman avalia como esse complexo é a base de nossos sentimentos mais permanentes e irreprimíveis em relação a nós mesmos. A pessoa encara a mãe como destino, sempre e de novo. Não apenas o conteúdo dos sentimentos, mas a própria função se vale dos padrões das reações e valores que ganham vida na relação mãe e filho. O modo como nos sentimos sobre nossa vida corporal, nossa confiança e autoestima física, o tom subjetivo com que entramos ou saímos para o mundo, os medos e culpas básicos, a forma como encontramos no amor e nos comportamentos, na proximidade e intimidade, nossa temperatura psicológica de frieza ou calor, o jeito como nos sentimos quando estamos doentes, nossos modos, nosso gosto e estilo de nos alimentar e de viver, estruturas habituais de relacionamento, padrões de gesto e tom de voz, tudo isso traz as marcas da mãe. Para uma mulher, o complexo materno tem enormes implicações em relação à sua autoidentidade e seus sentimentos sexuais. E estes podem não ter nada a ver com a forma como ela percebe o conforto ou o desconforto de sua mãe com o seu próprio corpo. Hilma continua. Essas influências sobre a função sentimento não precisam ser copiadas da mãe ou mesmo contrárias a dela para que o complexo materno mostre seu efeito. O complexo materno não é minha mãe, é meu complexo, é a maneira como minha psique assimilou a minha mãe. Se a psique da mulher assimilou a mãe de forma negativa ou destrutiva, ela se separa de sua natureza feminina positiva e tem muito trabalho a fazer para recuperá-la.
Se as atitudes de sua mãe ameaçam sua sobrevivência como mulher, ela pode se identificar estreitamente com o masculino, buscando nele a salvação. Muitas mulheres encontraram um aspecto espontâneo, divertido, prazeroso e acolhedor do feminino na figura paterna. A natureza da ruptura mãe-filha também é determinada pela forma como a mulher integra a mãe arquetípica em sua psique, o que inclui a mãe terra e a visão cultural do feminino. Nossa psique coletiva teme o poder da mãe e faz tudo o que pode para degradá-la ou degradá-lo e destruí-lo. Não valorizamos seu acolhimento, usamos, abusamos e dominamos a mater, toda vez que temos a oportunidade. A cada barril de petróleo derramado no Golfo do Alasca, a cada tonelada de resíduos nucleares armazenada no deserto do Novo México e a cada árvore sufocada pela chuva ácida, revela-se nossa enorme arrogância e nosso desrespeito por ela. Ao longo de séculos, nossas igrejas vêm empurrando a face feminina de Deus para o subsolo, destruindo sua imagem e usurpando seu poder em benefício dos deuses masculinos. Como podemos nos sentir ligados ao feminino quando a cultura ao nosso redor faz tudo ao seu alcance para nos fazer esquecê-lo? Nós nos curvamos diante dos deuses da ganância, da dominação, da ignorância e zombamos das imagens femininas de resistência, equilíbrio e generosidade. Violamos, saqueamos e destruímos a terra e esperamos que elas nos dê infinitamente. Essa ferida, mãe e filha, é profunda e será preciso muito trabalho para curá-la. A busca pela mãe pessoal. Eu me pergunto se a dor associada à ruptura mãe e filha tem origem no nascimento, quando a filha não está mais fundida com a mãe e anseia por aquele ambiente seguro e protegido para contê-la mais uma vez. Em algum lugar de nossa psique, todos nós ansiamos pelo calor do líquido amniótico, banhando-nos gentilmente e embalando-nos para a vida. Sentimos falta do som reconfortante do coração de nossa mãe pulsando dentro de nós. Se a separação da mãe ocorrer muito cedo ou a conexão com a mãe se perder ao nascer, a mulher buscará a mãe ao longo de toda a vida. Rose Emily Rothenberg escreve sobre a experiência de uma criança que se tornou órfã ao nascer. Desde muito cedo, a mãe representa o self, uma conexão viva com a mãe que expressa essa importância, essa importante projeção de vida é crucial para o sentimento de segurança e autoestima do recém-nascido. A mãe também expressa uma conexão que vai até a terra. Quando há danos a essa relação primária fundamental, o ego da criança volta-se prematuramente para si mesmo, reduzido a seus próprios recursos. A criança então experimenta o abandono. Sentindo-se abandonada pela mãe é um problema também para as mulheres que não são órfãs, quer a mãe estivesse fisicamente presente ou não. Sua ausência emocional e espiritual é sentida pela criança como abandono. Pessoas sobreviventes de incesto que foram molestadas por parentes homens e pessoas adultas, filhas de alcoólatras, relatam a dor lancinante que sentem por terem sido abandonadas pela mãe, que estava sobrecarregada ou envolvida demais nos próprios problemas para ser protetora e estar presente para os filhos. Ao longo da vida, essas crianças continuam a pedir atenção, aprovação e uma definição de si mesmas em suas necessidades urgentes de acolhimento por uma mãe. Se a mulher reconhece a ferida de seu feminino interior e sua mãe ainda está viva e disponível, ela pode tentar curá-la, renovando e transformando essa relação inicial. Ela entende a própria fragmentação por ser uma filha sem acolhimento materno e tenta construir uma nova ligação. Em seu artigo, Como a Filha do Pai Encontrou a Mãe,
a psicanalista junguiana Linda Schmidt escreve sobre como estabeleceu uma relação com sua mãe, Jane, na meia-idade. Linda teve a própria natureza como mãe, crescendo com pouca supervisão em um rancho, da mesma forma que sua mãe. Ela cresceu à maneira de Artemis, sem supervisão, exceto pelos vaqueiros que exerciam a figura do bom pai. Devido à sua visão e sua motivação própria, meus pais tinham negócios no mundo que não poderiam incluir a criação convencional dos filhos. Para mim, então, o maior recurso da minha vida era a natureza selvagem, que é a grande mãe, o self feminino. Mas, de uma forma desarticulada, meu princípio materno era, portanto, um arquétipo, uma atmosfera, uma geografia. Havia um mínimo de carne e osso de maternidade pessoal. Ela descobriu que a grande mãe rancho era um excelente modelo para o mundo feminino, o que lhe proporcionou uma forte conexão com o seu eu instintivo e biológico. No entanto, até a metade da vida, Linda teve pouca conexão com sua mãe. Naquela época, ela leu a transcrição original do livro de sua mãe, Em Busca da Vida, que é basicamente uma história de mãe e filha, contando a relação de Jane com uma paciente terminal de câncer. Pela primeira vez, Linda teve a experiência de ver sua mãe como mãe. Embora a história fosse sobre o relacionamento de sua mãe com outra jovem, Linda conseguiu sentir sua capacidade de ser maternal e preocupada até talvez comigo. E esse sentimento abriu a segunda metade da vida. Linda encontrou um ponto em comum com sua mãe quando as duas passaram um tempo juntas no rancho, que havia sido mãe das duas, que havia sido mãe das duas. Lá desenvolveram uma igualdade, uma relação de sororidade. Descobriram que podiam se encontrar em seu amor mútuo pelos cavalos e no mundo das ideias, trabalhando a relação mãe-filha em seus escritos e apresentações. A partir daí, passaram a compartilhar sua cura com outras mulheres através de oficinas sobre relação mãe e filha. Mulheres cuja mãe morreu ou não estava disponível por outros motivos procuram a mãe em sonhos, na natureza e em sua arte. No livro Perséphones, A Busca de Perséfone pela Mãe, Patricia Fleming escreve sobre seu anseio pela mãe. Fleming ficou órfã quando sua mãe faleceu 28 horas após seu nascimento no Uruguai. Ela foi criada durante os primeiros 5 anos de vida pela avó e depois foi dolorosamente separada dela quando seu pai voltou a se casar. Ela procurou a mãe em seus relacionamentos com o marido, a filha, amigos e conhecidos, mas só conseguiu curar a ferida interior do feminino quando sua filha, que estava grávida, quase morreu, tendo perdido, porém, o bebê. Ela chorou por sua mãe, por sua avó, pela dor de sua filha e pelo bebê não nascido. Naquela primavera, quando as íris se abriram em flor, descobri que queria pintar essas flores. Nada além de íris. Pintar essas formas profundamente femininas parecia preencher alguma necessidade em mim e construir uma ponte para o feminino profundo dentro de mim. Na história de Deméter, você se lembrará que Zeus acaba sentindo pena de Deméter e de suas lágrimas e envia a deusa Íris em suas asas de ouro, segundo Homero, como gesto de reconciliação. No mito, foi a primeira ponte de ouro para a mãe, Deméter, a terra para o comum. Fleming continuou seu processo de cura com uma peregrinação à Grécia, que lhe pareceu ser a terra da mãe. Lá, ela visitou os locais sagrados da deusa, reverenciando Artemis, Ísis e Deméter. Sua primeira experiência com Deméter, foi no pequeno museu em Tégia, onde o entalhe de Deméter lhe lembrou tanto sua avó que ela sentiu um reconhecimento imediato de aceitação. Em Eleusis, ela se sentou no poço sagrado de Deméter, sentindo uma profunda emoção com o choque e o trauma vivido
por Deméter em sua separação de Perséfone. Fleming finalmente sentiu que seu sofrimento tinha algum significado, sentindo-se então restaurada e redimida por sua afinidade com Deméter. Depois dessa experiência, um sonho que a avó de Fleming teve a ajudou a fazer as pazes com sua busca pela mãe. No sonho, ela perguntava à sua avó já falecida onde ela gostaria de ser enterrada. A avó respondia que a escolha era dela, mas se ela decidisse levá-la para casa, estaria sempre com ela. Fleming concordou em levar o caixão para casa e colocá-lo em sua sala de estar. Nesse sonho, ela percebeu que havia internalizado a mãe e a avó. Sua busca por sua mãe havia de fato terminado. A divina cotidianidade. As mulheres que carregam uma ferida profunda em relação à mãe costumam buscar a cura na experiência cotidiana. Para muitos, isso toma a forma da divina cotidianidade. Trava-língua essa palavra, né? Ver o sagrado em cada ato cotidiano, seja lavando a louça, limpando o vaso sanitário ou tirando as ervas daninhas do jardim. A mulher é acolhida e curada ao se estabelecer no cotidiano. Durante esse período de recuperação do feminino interior, é muito frequente que ela se identifique com Héstia e encontre a sábia mulher interior. Em Meditações Pagãs, Ginete Pérez nos conta: Héstia é o centro da terra, o centro do lar e nosso centro pessoal. Ela não deixa seu lugar. Nós é que devemos ir até ela. Ela é o lugar de nossa sabedoria interior. Na Grécia Antiga, Héstia era tanto a deusa virginal do lar quanto o fogo da lareira. A lareira representa o centro de um lar, um abrigo, o lugar onde a família e os amigos se reúnem em companheirismo. Os valores associados a Héstia são o calor, a segurança e o relacionamento humano. A Héstia de uma família ou organização é a aranha que tece as teias, cuida dos detalhes e sabe o que cada um está fazendo. Como as mulheres assumiram um papel mais importante no mundo exterior, a lareira da família foi deixada sem vigilância e o espírito de conexão e acolhimento se deteriorou. O valor do feminino como centro da família tem sido amplamente ignorado, considerando a desvalorização da mulher pela sociedade. Como o lar e o círculo familiar perderam significado, também nós nos esquecemos de valorizar e proteger nosso planeta natal. As mulheres tiveram que deixar o lar para lembrar à humanidade a importância de cuidar do corpo físico de cada um e do corpo de nosso lar coletivo, o planeta Terra. Cura na natureza e na comunidade. Hoje, muitas mulheres estão dando um novo foco à arte da filiação, em seu desejo de curar a ruptura com o seu feminino interior. Elas estão alcançando outras mulheres, unindo-se para falar de sua experiência do sagrado, honrando sua conexão com Gaia e passando por ritos femininos de passagem através de encontros de mulheres e buscas visionárias. Curar a ruptura mãe e filha não é uma jornada puramente individual. Para ouvir a própria voz e afirmar sua direção, uma mulher precisa de uma comunidade de apoio. Na natureza, a mulher encontra a cura para sua busca fatigante nos braços de Gaia, a mãe original. Ela é mais solo que mãe e muito vasta, muito distante para ter as características geralmente associadas a uma mãe humana. Toda matéria viva nasce dela. Seu seio generoso nos lembra nossa fertilidade. Ela nos reflete nossa própria natureza cíclica. O tempo para hibernar e o tempo de dar à luz. As primeiras flores da primavera, os gansos voando para o norte, os ventos soprando na relva alta e a desova do salmão nos lembram a renovação do dia. O solstício de inverno, por sua vez, nos dá permissão para descansar e reunir nossos sonhos. As mulheres mais uma vez estão se unindo para celebrar as estações e honrar sua conexão com as fases da lua. As mães começaram a criar ritos da primeira menstruação com suas filhas pubescentes e a celebrar sua própria cessação
do fluxo sanguíneo com ritos da menopausa. Através da busca visionária pela natureza selvagem, as mulheres encontram a coragem de superar seus medos pessoais, enquanto são apoiadas por uma comunidade de mulheres de todas as idades. Elas cantam, dançam e jejuam juntas, e ouvem sozinhas em silêncio, as histórias da irmã serpente, do irmão falcão e da irmã lua. Elas rezam por uma visão de seu verdadeiro caminho. As mulheres estão compartilhando seus sonhos de um futuro que incorpora valores do coração, de uma linguagem que é inclusiva e de imagens que celebram a vida. A avó como guia. Muitas mulheres invocam a imagem da avó como um guia para os reinos misteriosos do feminino. A avó de uma mulher pode ser lembrada como um porto seguro, uma fonte de nutrição, uma cuidadora em tempos de doença, como Hecate, a avó aranha e Hestia. Ela personifica qualidades de insight feminino, sabedoria, força e acolhimento que podem estar faltando na vida cotidiana de uma mulher. Invocamos as qualidades do aspecto feminino na mulher idosa para nos ajudar a atravessar as transições difíceis. Durante um período difícil em que tentava entender o rumo que tomava todo o trabalho de sua vida, a psicoterapeuta Flor Fernandes, então com 20 e poucos anos, invocou a imagem de sua avó, Patrícia de Cuba. Ela conta: Minha avó sempre foi uma fonte de inspiração e força para mim. Cresci cercada por sua aura de proteção e cura. Eu a via curar os outros com suas orações, suas ervas e seus rituais. Eu era uma menina curiosa e ela sempre encontrava tempo para falar comigo sobre o trabalho dela como curandeira. Quando eu tinha 5 anos, fiquei muito doente com um mal olhado. De acordo com as crenças, essa doença acontece quando alguém é olhado por uma pessoa que tem energia ou pensamentos negativos. Os sintomas são vômitos e diarreia, que eram os que eu tinha. Minha avó me levou para seu quarto de cura, acendeu velas e começou a cantar e a rezar. Minutos depois eu estava bem pronta para sair e brincar com meus amigos. No entanto, minha avó me disse para ficar no quarto e me ensinou uma oração de proteção, chamando um guia espiritual para me ajudar em ocasiões futuras. Deixei minha avó quando eu tinha 15 anos para vir para os Estados Unidos. Por muitos anos esqueci minha conexão com ela e seu trabalho de cura. Eu precisava assimilar uma nova cultura, em que o trabalho de minha avó era considerado superstição. Quando eu tinha 28 anos, comecei a me lembrar dela novamente. Eu estava passando por um momento difícil que se poderia chamar de crise existencial. Tinha perdido minhas raízes e minha alma. Estava me sentindo vazia e perdida. Na época, fui a uma oficina sobre a morte, o morrer e sonhos, e houve um momento na oficina em que olhei para o líder e vi o rosto de minha avó. Senti uma corrente de energia entrando diretamente no meu coração, elevando-me a um reino do conhecimento que eu havia esquecido. Naquela noite eu sonhei com ela. Ela veio até mim e disse: Lembre-se, minha filha, das vezes em que eu a sentava no meu colo e conversava com você sobre a cura com as ervas, sobre como colhê-las na hora certa para que a força e o poder da planta fossem preservados. Passávamos muito tempo falando sobre a natureza humana e sobre forças que não são vistas, mas sentidas. Você era uma criança diferente e eu reservei tempo para estar com você porque sabia que no futuro você poderia dar continuidade aos meus ensinamentos. Você esqueceu, como eu já esqueci uma vez, o mistério da nossa natureza feminina. Esse sonho foi o início da jornada de Fernandes para se tornar uma curandeira. Ela começou pela cura do próprio corpo e continuou a canalizar essa energia para a cura de outros. Muitas outras mulheres se lembram dos dons e talentos particulares de suas avós ao retomarem a própria natureza feminina. A mulher como criadora de mitos. A criação de mitos é um processo contínuo. Deixa eu ver se falta muito.
Olha, falta bastante. É longo esse capítulo, hein? Vamos lá. A mulher como criadora de mitos. A criação de mitos é um processo contínuo e os mitos são necessários para organizar a vida. Ao discutir a definição de mito no contexto da poesia, Mark Schroeder observa: os mitos são os instrumentos pelos quais lutamos continuamente para tornar nossa experiência inteligível para nós mesmos. Um mito é uma imagem ampla e controladora que atribui sentido filosófico aos fatos da vida comum, ou seja, que tem valor organizador para a experiência. Uma mitologia é um corpo mais ou menos articulado de tais imagens, um panteão. Sem tais imagens, a experiência se torna caótica, fragmentaria e meramente fenomênica. É o caos da experiência que as cria, e elas têm a intenção de corrigi-la. Se não foi iniciada em uma mitologia feminina pela mãe ou avó, a mulher tem que desenvolver sua própria relação com o seu feminino interior, com a grande mãe. Isso pode explicar por que hoje tantas mulheres procuram imagens antigas de poderosas divindades e heroínas femininas para curar a ferida interior. Como a história feminina foi muito destruída, as mulheres estão voltando à pré-história para encontrar elementos da mitologia feminina que existiam antes da divisão grega do poder em múltiplos deuses. À medida que os arqueólogos descobrem culturas antigas baseadas nos princípios vitais da deusa, as mulheres recuperam o poder e a dignidade que lhes foram concedidos quando o papel da mulher era proteger a vida humana e a sacralidade da natureza. Desde os anos de 1970, as mulheres artistas criaram uma profusão de imagens representando figuras de deusas e símbolos pré-cristãos associados a elas. Ao invocar os poderes associados ao arquétipo da deusa, mulheres artistas como Mary Beth Eldson, Carolee Schumann, Mimi Lobel, Buff Johnson, Judy Chicago, Dana Byers, Donna Hennes, Miriam Sharon, Ana Mendieta, Best Demon, Beth Sar, Monica Cho e Hannah Kay estão energizando uma nova forma de consciência da deusa, que em sua manifestação mais recente está exorcizando o mito da criação patriarcal através de uma retomada das faculdades visionárias femininas. Eu vou deixar o nome de todas elas na descrição embaixo do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar sobre elas. A visão e o poder do feminino estão em representações da Virgem, da Mãe e da Velha, da aranha, da cobra e do pássaro, do vaso, da caverna e do graal, da montanha, da água e das árvores, assim como de figuras de deusas culturais específicas como Sarin, Sarin, Wen, eu nunca sei falar o nome dessa deusa, Lilith, Coatlicue, Kuanin, Iemanjá, Tiamat, Amaterasu e muitas, muitas outras. Esses trabalhos capturam a essência dos aspectos femininos de criadora, preservadora e destruidora, além de celebrarem a preservação, a reverência e a interconexão dos elementos básicos da vida. No livro Mulheres como Criadoras de Mitos, Poesia e Arte Visual por Mulheres do Século XX, Stella Lauter explica que o mito geralmente toma a forma de uma história ou símbolo excepcionalmente potente que se repete nos sonhos dos indivíduos ou tem suas origens em rituais de grupo. Ela escreve: uma vez que o mito esteja estabelecido, é quase impossível removê-lo por meios exclusivamente racionais. O mito deve ser substituído por outra história ou símbolo igualmente persuasivo. As mulheres vêm desafiando os mitos predominantes dos antigos símbolos do feminino. A exemplo de Eva,
ainda usada para distorcer o poder das mulheres. Ao descrever suas pinturas, a artista de Los Angeles, Nancy Ann Jones, afirma: temos que desafiar a tirania da Eva bíblica, retratada como uma tentadora com um corpo profano e impuro e que foi por milhares de anos responsabilizada pela humanidade pelo pecado original. Esse mito reforçou a posição de que as mulheres devem ter sempre uma cidadania de segunda classe, pois foram criadas depois de Adão, a partir de sua costela. Em todas as proibições impostas às mulheres, Eva é usada como validação. Jones prossegue explicando os símbolos em sua obra Mito Desafiador 3. Aqui eu retratei Eva diante do labirinto inscrito no chão de Chartres, porque a Catedral de Chartres foi construída em um local que era sagrado para a deusa antes da existência do cristianismo. Séculos antes de o Antigo Testamento ser escrito, a deusa era adorada e a sexualidade da mulher era sagrada. Quero ver a sexualidade da mulher restaurada a seu poder e dignidade originais. Artistas como Jones, que criam novas histórias e símbolos sobre o feminino, estão curando a própria natureza feminina nesse processo. Eu vou parar por aqui, né, por hoje. Vou dividir esse vídeo em duas partes, esse capítulo, porque tem um bom pedaço ainda aqui para a gente ler. E eu quero ler com presença com vocês. Então, no próximo vídeo a gente termina esse capítulo e esse resgate, né, da figura feminina é tão intenso porque realmente numa sociedade patriarcal, quando você vive muito tempo isso eu tô falando pela minha experiência, né? Muito tempo nesse modelo e com o tempo você percebe que aquilo de alguma forma tá te levando para um lugar não satisfatório, para um lugar de exaustão, para um lugar de confusão mental. Quando você entende que essa forma de viver tá te trazendo tudo isso, eu senti como se eu ficasse sem a referência, né? Então é um processo de autoconhecimento, sim, mas de começar a desenterrar essas sabedorias para que a gente possa compreender, então, o que de fato essas figuras femininas, o que de fato essas mitologias que trazem o feminino à tona pode nos ensinar sobre nós mesmas, sobre se reconectar com essa parte em nós e possa começar a estabelecer uma nova forma de viver, né? Com mais respeito à nossa natureza. Então, esse capítulo ele é bem intenso e ele é bem simbólico, mas ele traz toda essa essa informação, né, sobre como é possível a gente resgatar isso e como é importante a gente resgatar isso para que a gente possa se curar, né? Uma das minhas curas tá até aqui, ó, eu tenho, foi quando eu me conectei com os ensinamentos de Maria Madalena e toda a desconstrução sobre como a igreja colocava ela como a prostituta e eu que cresci num lar católico, né? É, eu sempre tive essa visão de Maria Madalena porque era isso que era passado, né? E a partir do momento que eu comecei a me conectar com ensinamentos sobre quem de fato, os estudos sobre Maria Madalena, sobre a sua história, sobre os seus ensinamentos, eu ainda estudo sobre isso, eu ainda me conecto, na verdade, faz alguns meses que eu não retorno para esses ensinamentos e esse capítulo está trazendo para mim essa esse chamado de voltar para os ensinamentos dela, que até então, principalmente no ano passado, me reconectou com muitas questões profundas dentro de mim sobre essa busca, né, pela cura da ruptura mãe-filha e do feminino. Então, Maria Madalena foi uma das figuras que eu entrar em contato com esses estudos, né, sobre a história dela me fez reencontrar muitas coisas e compreender muitas coisas sobre mim mesma. E aí, agora com esse capítulo, tô tendo um chamado para retornar, até porque nesse momento da minha vida eu tô passando por um caos por conta do meu profissional. E
e sempre resgatar esses ensinamentos femininos para não cair nos velhos padrões, né? Porque como a gente tem muita estrutura e muitos anos de um padrão, é natural que a gente leve um tempo e que precise de muita paciência, porque a gente meio que sempre volta para o que é conhecido, então, padrão patriarcal. E foi isso que aconteceu comigo no começo de 2025, e eu parei tudo para que eu pudesse me restabelecer, porque eu sabia que por aquele caminho é, não queria mais seguir. Então, eu precisava entender o que dentro de mim estava chamando a cura, para que eu pudesse retomar para esse caminho com mais sentido e significado. Então, até aqui, esse capítulo me trouxe o retorno, né? O retorno dos estudos de Maria Madalena, porque ela pode trazer a resposta que está fora dos padrões aí dessa sociedade patriarcal. Então é isso, meus amores, por hoje. Agradeço pela presença de vocês. Então, mais uma vez, se fez sentido, se você está aqui comigo até o final, curta, compartilhe esse vídeo, comente como está sendo essa jornada para você. E é uma alegria muito imensa para mim poder compartilhar isso com todos vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo.